queridos catequistas que estão mais uma vez aqui nos assistindo no programa Catequese em Movimento. Estamos aqui, eu, irmã Maria Aparecida, e a irmã Maria da Natividade de Jesus. Muito bem, irmã Aparecida. Aprendeu. Né? Maria da Natividade de Jesus é o nome dela. Eu mexo com ela, gente, porque ela fala só irmã Maria da Natividade. Eu tenho um complemento, é de Jesus. Tá certo, estamos aqui mais uma vez então com vocês e hoje nós vamos continuar no caminho do jubileu. Semana passada nós conversamos com vocês e demos algumas dicas de atividades, né, na sua catequese com o símbolo do jubileu, certo? E hoje, que eles já estão aqui, ó, uma atividade do bar e a atividade dos símbolos do jubileu. Fica perfeito, gente, muito lindo. E hoje nós vamos continuar a falar do jubileu, só que vamos conversar sobre os sinais. O jubileu, ele tem o símbolo, né? Mas ele também tem os sinais. Todo jubileu tem um sinal, né? Como se fosse um símbolo também, mas são sinais que mostram pra gente que a gente está nesse caminho, né? Em peregrinação, certo? Então nós vamos começar a falar um pouquinho desses sinais para vocês. E a irmã Natividade então vai iniciar, né? Sim. Então um sinal muito importante já é a peregrinação, né? Aquele povo caminhando, né? Você naquele grupo grande a caminho do local, né? A caminho, não é? Da onde acontecerá esse momento, esse tempo da graça, mas simbolizando também a nossa peregrinação aqui na terra ao céu. Sim. Então, resumindo, a peregrinação é o caminho do devoto até chegar num lugar determinado, lugar sagrado, né? Dentro ali da sua religião. Sim. Não é, irmã? Então, a peregrinação é isso. Mais alguma coisa? Eu queria só lembrar, porque quando deu a primeira peregrinação, as pessoas tinham que ir a Roma, não é? Era. Então, era realmente dias, semanas, né, caminhando até chegar a Roma. Então, realmente era um grupo e uma caminhada bem consistente, não é? Doía o pé, fazia muito calo. E aqui, ó, nesse texto diz assim, que nessa caminhada há vários itinerários para a gente escolher, lugares para a gente descobrir, situações, catequeses, ritos, liturgias. Então, quando a gente vai, né, numa peregrinação, a gente vai no sentido de rezar, né? Nós estamos em grupo, por isso peregrinar, né? Nós estamos em grupo. Nós vamos para um lugar certo, um lugar sagrado. Então, tem alguns detalhes que acontecem lá, né? E que a gente tem que observar também nessa caminhada. Primeiro, né? Nessa peregrinação vão acontecer palestras, formações, catequeses, né? Vão acontecer momentos de oração, vão acontecer momentos de caminhada. Então, catequistas, ajudem aí. Toda peregrinação que a gente faz parte, a gente tem que manter esse foco, né? A gente não vai para uma peregrinação só para passear, porque eu não conheço aquele lugar. A gente não vai só, né, para fazer aquelas comprinhas que a gente gosta de fazer, não é? Mas a gente vai principalmente para rezar, para caminhar com os outros, para participar das catequeses lá, não é? Aí sim, no outro tempinho a gente vai para, né, conhecer outras coisas. A Santa Missa, né? Então, a Santa gente vai Missa. estar aqui falando desses sinais aqui também, mostrando, né? Isso. Então, a gente precisa ir em oração. É importante essa caminhada, ela não é uma caminhada, né, livre, né? Não. Eu vou em seguida, né, em sentido de conversa com Deus. As orações mas as orações também internas. Esse sentido realmente de recolhimento com Deus. Então, essa oração é importante na nossa vida. E também, nesse espírito, nós vamos passar pela Porta Santa. Essa porta, não é? Que ela é concreta mesmo em Roma, porém,
para cada diocese, a igreja colocou pontos também de peregrinação, porque nem todo mundo consegue ir em Roma e fazer essa passagem pela porta. Mas também, não é, irmã Aparecida, esse sentido de passar pela porta não é só literalmente passar por uma porta, não é? É o sentido de uma travessia num processo de conversão na sua vida. Não é você passar, não é só passar, cheguei ali, agora não. É o sentido de conversão. Você adentrou o sagrado para que você realmente saia dessa vida errada, saia daquilo que afasta de Deus, para você realmente estar junto. Quer ver? Só um instantinho, irmã. Também nos lembra essa questão da gente deixar-se guiar por Jesus, né? E querer, né, chegar até Ele, que é o nosso bom pastor. E nos lembra passagem do Evangelho de São João, no capítulo 10, onde Jesus diz: eu sou a porta, né? Então, essa passagem nesse sentido assim, eu vou para Jesus, é o nosso fim. Aliás, catequistas, qual o objetivo da catequese? Levar o nosso catequizando ao encontro com Jesus, né? Que ele faça essa experiência de Jesus na sua vida. Sim, então é uma comunhão, a gente precisa realmente se transformar, não é? Então, tudo leva realmente a esse processo de transformação. Não podemos ir de qualquer jeito, temos que também nos reconciliar. Então, a reconciliação, não é? O pedido de perdão é um momento de transformação e de realmente um momento forte dentro da peregrinação. Por quê? Porque para alcançar essa indulgência eu preciso estar em estado de graça, o qual o sacramento da penitência, da reconciliação vai me dar, né? Como suporte, como, né, limpeza do coração para chegar realmente e receber a graça necessária no tempo indulgencial. É um dos requisitos, né, do jubileu, sim, a confissão. A confissão. Então, essa exigência, e que é importante para cada um de nós estar com esse interior, não é, bem limpinho. E temos também aqui o momento litúrgico, a Santa Missa, não é? Vamos até o local da peregrinação, não é? Às vezes acho que às vezes pode acontecer assim, você peregrinou, fez tudo direitinho, chegou lá, voltou para trás e nem participou da missa. É válido, irmã Aparecida? Não, né? A gente precisa participar do ato de sacrifício, a gente está ali, muita gente às vezes, né, vai em Trindade, né, chega lá, está cansado, mas participa da missa, aquela culminância, né, dessa caminhada, dessa peregrinação que vai realmente fechar, né, ali o nosso momento de peregrinação, né, com o sacrifício de Jesus. E essa liturgia, a gente presta atenção nos ritos, né? Tudo tem um rito. Sim. Até a própria Porta Santa tem um rito para ela ser aberta, né? Ela é fechada durante esse tempo todo, os 25 anos, e no dia que ela precisa ser aberta, né? Ela já é preparada antes para poder ser aberta pelo Papa e o Papa passar. Então, geralmente, essa porta, ela acontece só lá em Roma, né, a abertura da porta, através de um rito específico para isso, né, que é a liturgia, que é litúrgico, sim, né, e somente nas nossas igrejas, que são igrejas jubilares, só se o Papa, né, der essa permissão para tal, senão ela acontece realmente, essa preparação, né, de passar pela porta em Roma. Sim. E também dentro desse momento, temos aqui, você não vai adivinhar, né? Vai saber qual seria esse momento aqui? A profissão de fé.
né? Todo cristão professa a sua fé. Então, o símbolo, né, o credo, é também um momento forte, né? Eu vou professar a fé, né, dentro da minha igreja, naquilo que eu acredito. Então, esse símbolo é um símbolo forte dentro desse tempo de peregrinação. Eu vou professar a fé naquilo que eu acredito, não é? É uma oração também a qual a gente deve fazer dentro do momento de peregrinação. É reafirmar e confirmar a verdade daquilo que eu creio. Né? É a virtude, é a parte central da nossa fé. Né? É a nossa identidade. Isso. É a oração do credo. Então, a importância da gente, né, estar atento a esses símbolos, não é, que nós estamos vendo aí, colocando e compondo, para que a gente possa chegar ao principal do jubileu, que é a indulgência. Não é? A indulgência, então, é essa manifestação concreta da misericórdia, né, de Deus na nossa vida ali. Então, para eu receber a indulgência, eu tenho que estar preparado, não é? Estar em estado de graça, não é? Confessar para isso, né? Eu tenho que estar na confissão. Estar, né, ir até aquele local santo, para quem pode ir também, não é? Porque às vezes o fiel, ele está acamado, ele não pode, ele não vai receber a indulgência? Vai. Ele está impedido, então, mas se ele também ali participar na sua casa, onde está acamado, rezar, com certeza, receber a confissão, né? Através da oração. Né? Ele também pode lucrar a indulgência porque ele não está com todas essas condições, né? Pode fazer a peregrinação espiritual, né? Interior dele. E a indulgência jubilar também, ela apaga, né, os pecados temporais, quer dizer, aqueles cometidos depois do nosso batismo. Então é como se a gente ficasse zerinho em folha, novíssimos, né? Depois, se a gente alcançar essa indulgência, né? Mas aí realmente, né? Participar da Santa Missa, a confissão, a oração, né? A oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória, nas intenções do Santo Papa, tem toda uma preparação. A gente vai falar em outro programa nosso, mas tem toda a preparação. Mas esses pecados, nossos pecados, são apagados aqui quando a gente recebe a indulgência jubilar, tá certo? Se morrermos neste momento, vamos direto para o céu. Então, claro que ninguém quer ir nesse momento, mas se acontecer, estamos preparados, não é? Mediante ali toda essa peregrinação e todos esses sinais, né, que o jubileu nos reporta. Isso. Muito bem. Falando agora que essa atividade que acabamos de fazer e falar, né, você pode também colocar como uma atividade do seu encontro, falando do momento, né, desses sinais do jubileu. Você pode estar entregando para cada um na sua turma, monta grupos, não é? Se forem uma turma maior, e cada um vai então pegar o texto, discutir realmente ali no grupo e depois cada um vem trazendo para o plenário, não é? E colocando à vista e explicando uns para os outros, não é? E o catequista vai completando naquilo que for necessário de cada sinal. Então, isso também é uma atividade que a gente pode fazer no grupo, principalmente com os adultos. Não é? E uma maneira diferente de você tratar um tema, né? Falar desse tema na catequese, sim, que pode ser adaptado a outros temas. Né? Você pode fazer isso. E uma outra variação também é que você pode ou deixar assim exposto ou entregar para cada um dos seus catequizandos, né? Escolhe aleatoriamente os 7 sinais. E aí você vai falando um sinal e eles vão ter que identificar qual é o sinal. E aí, assim que identificado, você fala sobre ele também, né? Fica interessante. É uma outra então, é uma versatilidade trabalhar de várias maneiras dessa atividade. Bom,
chegando já ao final desse bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí, tá? Vamos trazer após esse intervalo uma outra atividade que Ana vai estar conosco. Isso, mas antes, acesse paietterno.com ou ligue para 62 3506 9800, né? E faça parte dessa família de amor. A casa do Pai na sua casa. Até daqui a pouco. Já, já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Olá, catequistas! Voltamos no nosso intervalo e agora, irmã Aparecida, trazendo aqui no meio de nós a nossa querida Ana Maria! Só falta o povo falar assim, Seja bem-vinda! Obrigada! Ana. Tudo bem, catequistas É do um nosso prazer Brasil? você enfeita nosso programa, né, com a sua alegria, com a sua Obrigada, força, irmã. com a sua criatividade. Ana, gente, é uma É. catequista muito criativa, Uhum. tá sempre agregando aqui nos nossos programas, né, muitas coisas interessantes que traz da catequese dela, não é, da vivência. Então nos ajuda muito nesse trabalho catequético, não é? Obrigada, Isso. irmão. Com E muito aí, amor. Muito eu tô amor. vendo uma coisa interessante aqui, Sim, um ó. caminho. Isso. Não sei, é? irmã. É um caminho. É um caminho. Isso aí. Estamos No trabalhando no jubileu. Somos E peregrinos somos peregrinos. da esperança. Se somos peregrinos, nós somos caminhantes também. Sim, verdade. né? Então, irmã, hoje nós trouxemos aqui uma atividade para a gente trabalhar com as crianças menores. Olha. Porque a dificuldade, às vezes, de compreensão em ver um símbolo, e às vezes a gente trabalhando na prática fica mais fácil, né, para que eles possam verdade. compreender. É. Então hoje nós fizemos aqui uma espécie assim de um fantoche mais ou menos de palito aqui nessa caminhada aqui, para a gente poder demonstrar, né, na prática, digamos, os sinais do jubileu. Certo. Esse jubileu, esse tema aqui tão lindo, né? Esse jubileu da esperança. Então nós temos que trabalhar bem, o catequista tem que aprofundar, né? Tem que usar a criatividade para realmente levar adiante essa mensagem linda que o Papa nos pede. E fazer né? com que cada cristão, onde está, ele participe plenamente desse momento jubilar, não é? E nada, isso, irmã. É momento de graça, né? Não só para nós que estamos assim à frente de pastorais e compreendemos um pouquinho melhor, né? Não tudo, mas um pouco melhor, mas a transmissão àqueles que estão, não é? Que muitas vezes não estão dentro de umas pastorais, né? Estão ali caminhando na catequese, levar também para sua família, para que traga mais pessoas, né, conhecendo e participando desse momento de graça. E os nossos catequizando são os mensageiros. Mensageiros, verdade. Então, irmã, então o que nós trouxemos aqui? Sim. Nós vamos trabalhando aqui agora os sinais do jubileu. Nós vamos aqui dar início e a gente vai falando, né, um pouquinho sobre cada um. Então aqui nós fizemos aqui, somos peregrinos, então somos caminhantes, né? Então a gente colocou aqui alguns imagens aqui, meu Deus, de peregrinos, né? Da fé.
Olha para a senhora ver. Então isso aqui demonstra para a criança o quê? Que nós somos em turma, né? Geralmente a gente caminha realmente para uma... A gente pode dar exemplos, né? Vamos para Trindade, né? Em Goiânia, em Trindade, aliás, Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Então a gente vai caminhando, a gente vai dando exemplo e demonstrando. Vamos para a Aparecida do Norte, vamos peregrinos, né? Nessa caminhada ao encontro, né? De Deus. Então aqui, irmã, nesse primeiro sinal, né? Então nós somos peregrinos, Sim. né? E também nós, para sermos esses peregrinos, nós temos que passar, né, irmã, por alguns, né? Por algumas, digamos, renovação, Sim, né? sim. De cada um de nós, né? Irmã Aparecida, a senhora pode colocar para a gente o próximo, que é a porta Esse santa? aqui? Olha só, gente. Ele vai adentrar. Santa. Pode ser aqui? Pode ser aqui, sim. tá? Peregrinou e foi adentrar a porta santa. Porta santa, né? Que é a porta, né, de entrada para essa renovação, né? Sim. Nossa, né? Gente, Isso. eu já tô com a alma de criança aqui, tá Com a tão alma de bonitinho criança, que eles né? vão entender. Pois é, Irmã Natividade. né? Quanto mais concreto para a criança, assim, até o adulto gosta dessa concretude, né? De gente pegar tudo ali. Então, importante que a nossa alma esteja lavada, limpa. Então, esse momento de reconciliação. Eu preciso adentrar e eu preciso estar preparado para, não é? Iniciar, né? Estar nessa peregrinação. Então, a reconciliação, o pedido de perdão, não é? Se eles ainda não estão em tempo de fazer a confissão, que são pequenininhos demais, vão pedir perdão a Deus, não é? E ao na outro, oração, próximo, né? também, Em né, casa. irmã? Para estar bem, né? Sim. Bem com Deus. Do jeitinho deles, eles também vão se preparar, né? Irmã Maria Aparecida, e a liturgia? Que gracinha, Olha gente. que lindo, né? Muito lindo. O que nós podemos falar sobre a liturgia, irmã, para a criança? Falar da liturgia é falar, né? A gente botou a Porta Santa, a gente pode falar de uma maneira também que lá em Roma o Papa, né, abriu a Porta Santa através de um rito da liturgia, da oração, da vida da igreja. E aqui a gente representa nessa liturgia através da missa, né, da Santa Missa, que é muito importante. A gente não pode ser um cristão, um bom cristão, sem a participação. Isso mesmo, da sem a Eucaristia, escuta da da palavra, Santa Missa. aí a Eucaristia. Isso verdade, mesmo. mãe. E dentro desse caminho, não é, para os pequeninos, nós vamos então falar naquilo que a gente acredita. E dentro da Santa Missa, essa oração é importante. É uma oração que vai falar muitas coisas que nós acreditamos. Acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso, no Filho, que é o Criador e o Redentor, no Espírito Santo, e por aí vai. Então, essa oração do credo que nós temos que professar, quer dizer, falar com a boca e com a vida naquilo que a gente acredita da nossa fé, não é? Então, entra aqui o credo, né? Quer dizer, eu estou rezando ali e professando aquilo que eu vivo. Isso mesmo. E como peregrinos, então nós vamos, né, passar, né, por todas essas etapas. Para quê? Para que nós chegarmos lá, recebermos a nossa recompensa, que é a indulgência plenária, né? Sim. O perdão de todos os nossos pecados, da culpa, né, irmã? Que ainda fica. Então, nós recebemos aqui, né, o presente de Jesus. de Jesus. Né? Olha, que lindo, né? Então, isso daqui, através, digamos, dessa maquete aqui, nós podemos levar de uma forma lúdica, né, de uma forma criativa para as crianças entenderem.
como são as crianças, né? Imagina nós adultos, como que é bom, não é, irmã Maria Aparecida? Muito bom. A gente Eu tô me torna alegrando criança, disso aqui. E até pra gente mesmo, a gente compreende melhor, não é mesmo? Às vezes tem paróquias que celebram a missa para as crianças, não é? E enche de criança. E os pais, muitas vezes, que participam, falam assim, eu prefiro ir na missa das crianças, porque eu consigo entender melhor. Quer dizer, o padre vai falar específico mais para as crianças, mas o adulto se beneficia daquela palavra mais simples, né? Eles falam muitas vezes que preferem. Então, justamente, né, a gente esmiuçar de forma que chegue até o ouvido dela e compreenda, não é? Então agora chegamos aqui ao fim, né? Apresentamos essas atividades que acho que vai contribuir muito, né, para a sua catequese. Espero em Deus que contribua. E até um próximo programa, caminhando na esperança, caminhando nesse jubileu, rezando uns pelos outros. Nós rezamos por vocês, vocês rezem por nós. Estaremos juntos então, não é? Nessa chama viva. Isso. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos. Se reúnem no teu Filho amado, chama viva da nossa esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti.